Bom dia a todos. No dia de hoje, nós vamos conhecer algumas atualizações da ferramenta Abacus e das demais ferramentas do pacote Simulacene Tokens. Essas versões são principalmente do último lançamento, que é da versão 2022, mas tem algumas atualizações também de subversões da versão 21. Para começar, nós vamos falar sobre o Abacus. Basicamente, nós vamos falar principalmente sobre mecânica estrutural em materiais, contato e alguma coisa sobre o desempenho do Abacus. Para começar, a primeira atualização que temos, que é a partir da subversão 4 da versão 2021, é a inclusão da definição do material e poder associar ele a uma variável de campo de acordo com o dado de entrada, se esse material precisar de subrotinas, como, por exemplo, para definir a plasticidade de um material na curva de tensão-deformação. Então, nós temos a curva do material, como nós podemos ver aqui, a curva plástica em relação a um ensaio de compressão, em relação ao ensaio de tensão, como nós podemos ver aqui, compressão e tensão. E com isso, esse User Defined Load Specified, ele representa a conexão com uma subrotina. E aqui nós temos o nosso ensaio aqui da deformação uniaxial. Então, esse daqui é um recurso aqui de dependência que nós temos que está disponível agora para o Abacus, podendo incluir tanto os dados relativos à compressão, como também para tensão. Uma outra novidade dessa mesma subversão do Abacus 2021 é a inclusão do modelo de peracidade Von Allens-Lendl. Ele é parecido com o modelo de Marlow, com o diferencial que esse novo modelo consegue especificar tanto comportamento de tração como comportamento de compressão. E ele é suportado para hiperelásticos compressíveis, incompressíveis ou quase incompressíveis. Aqui, só para mostrar esse modelo. Em comparação com o modelo de Marlow, nós temos que podemos considerar somente os dados de tensão ou os dados de compressão. E voltando para o novo modelo que foi incluído de Van Allens-Lendl, eu consigo capturar nessa mesma curva tanto as informações de tensão quanto as informações de compressão. Agora também, só que a partir da versão 2022, realmente eu preciso pelo menos da versão atual da 2022 para que eu possa considerar o potencial de Hill para os modelos de plasticidade Drucker-Prager e também o de Crushable-Von. E assim eu consigo melhorar a flexibilidade da calibração de materiais multiscala. Por exemplo, materiais que utilizam compósitos na sua composição. E, em análises explícitas, essa melhoria traz benefícios para o cálculo de tempo de incremento estável. Então, com esse tipo de informação aqui, para considerar a plasticidade de Hill, nós conseguimos ter um maior tempo de incremento estável do material e, consequentemente, eu consigo tornar a minha análise explícita mais rápida para esse caso, quando eu utilizo esses dois tipos de material aqui. Agora, eu tenho também a não inclusão do comportamento de tração ou compressão do regime elástico para análises explícitas. Antes, eu só poderia considerar os dados sem considerar a tensão ou sem considerar a compressão apenas para análises estáticas. Agora, eu
consigo também fazer essa consideração para análises explícitas. Agora, o comportamento Concrete Damage Plasticity, que é mais para modelagem de concreto, ele está disponível para elementos de viga, tanto para análises estáticas com o solver e implícitas com o solver Abacus Standard, como também para análise de dinâmica explícita com o solver Abacus Explicit. Também foram feitas inclusões de outputs referentes à correção de plasticidade em casos em que a deformação plástica é localizada em pequenas regiões da estrutura. Isso daí é bem importante e aplicável para análise de durabilidade, baseados nas soluções estáticas, e basicamente essas correções são as correções da regra de Neuber e de Glinka. E aí, quando ela for solicitada, deve ser utilizado em conjunto com o material elástico isotrópico. Se eu não caracterizar o meu material como elástico isotrópico, eu não consigo pedir essas respostas para serem avaliadas na minha etapa de pós-processamento. Então, basicamente, eu tenho essas duas regras aqui que eu posso considerar aqui para fazer a correção do comportamento plástico do meu material e solicitando as variáveis NBSEC e GKSEC, eu consigo analisar aqui e fazer a comparação entre a tensão de von Mises e as tensões de acordo com cada uma dessas correções aqui de Neuber e de Glinka, que agora estão disponíveis para o Abacus. Agora, o comportamento constitutivo do material sensível à taxa de deformação, ele pode introduzir oscilações não físicas de alta frequência em uma análise dinâmica explícita. Então, eu consigo caracterizar a taxa de deformação do material também para análises explícitas com o novo filtro, que é o S-Rate Time. No caso, o S-Rate vai ser a unidade de tempo em que essa taxa de deformação ela é capturada e definida dentro do Abacus. E se eu estiver trabalhando assim, por exemplo, no domínio da frequência para análise dinâmica linear, eu posso considerar esse fator com o valor de frequência aqui, com o valor do tempo considerando ele angular. Então, aqui eu tenho dois exemplos aqui, Scale Rate Factor e o Strain Rate Time, os dois exemplos aqui. Agora, eu tenho a possibilidade de indicar se a extrapolação da tensão devido à deformação plástica ela será constante ou linear a partir da versão 2022. Então, na caracterização aqui do material, da minha curva plástica, ou então do meu encroamento cíclico do material. Por padrão, eu vou manter essa interpolação constante, que era que era a opção já existente dentro do Abacus, e a partir da versão 2022 eu posso alterar de constante para linear também. Nesses casos, eu preciso definir elas no arquivo INP do Abacus, diretamente na carta. Só para mostrar aqui a diferença entre considerar a extrapolação constante e a extrapolação linear. A extrapolação constante é caracterizada aqui por essa linha pontilhada em vermelho e a linear por essa linha contínua em azul, tendo os mesmos dados de material. Agora, eu tenho uma melhor maneira para fazer o mapeamento dos resultados para os elementos de casca. Esse mapeamento ele é feito por meio da condição inicial do modelo referente a uma ultraanálise para materiais compostos modelados com uma malha em casca. As cascas devem ter as mesmas camadas
os mesmos pontos de integração, porém a regra de integração ela pode ser diferente. Então, esse recurso aqui que eu tinha mais para elementos sólidos, agora eu tenho também para os elementos de casca, e ele foi aprimorado. Eu tenho também melhorias na performance e robustez da tecnologia de elementos de partícula. Então, seja elementos SPH, elementos DEM ou LKM, o solver ele possui um algoritmo mais robusto e mais preciso nos seus resultados. Agora nós vamos falar um pouco sobre contato. Para o Abacus Explicit, a característica Feature Edge agora é uma opção padrão, e com isso o solver ele consegue resultados mais precisos em contatos envolvendo arestas, com um pequeno percentual no aumento do custo computacional. Então, eu tenho realmente um aumento do tempo da minha análise, mas ele não é um aumento significativo, porém com a vantagem que eu consigo capturar melhor o comportamento do contato entre arestas. Por exemplo, aqui nessa região, tendo uma visão mais aprimorada, quando eu não tenho esse antigamente, quando eu não tinha esse critério ou tinha esse tipo de comportamento aqui, agora, com os contatos, incluindo as arestas para análises explícitas, eu consigo ter um comportamento mais representativo, evitando ao máximo possível esse tipo de penetração aqui. E agora também é possível utilizar o contato geral para, ou melhor, utilizando o contato geral, eu consigo remover regiões que estavam incluídas no domínio desse contato de um step para o outro. Por exemplo, eu tenho aqui que no primeiro step, eu tenho que todo o meu modelo aqui, ele está em contato. E aí depois, no segundo step, eu consigo incluir exclusões do meu contato de uma etapa da minha análise para outra, coisa que não era possível antes da versão 2022 e que eu só conseguia fazer para pares de contato. Agora, essa função de remover determinadas regiões do meu contato está disponível também de uma análise, de um step para o outro, também está disponível para contato geral, por meio do Contact Exclusions. No Contact Pairs, eu ainda mantenho o Model Change, Remove Contact Pair, eu tenho essa opção continua a mesma, só que para o General Contact, em vez de utilizar o Model Change, eu utilizo o Contact Exclusions dentro da definição do meu contato geral. E também agora eu tenho a inclusão do reconhecimento do contato de elementos de viga na sua seção transversal circular. Então, eu consigo rotacionar, por exemplo, o meu elemento de viga, que vai ser reconhecido a minha seção transversal para o contato entre outros elementos. Então, eu tenho essa representação aqui do elemento de viga, e aqui eu tenho a animação com o perfil, como que está sendo reconhecido o contato, isso disponível a partir da atualização da subversão número 1 do Abacus na versão 2022. Essas foram algumas inserções dentro do solver do Abacus. Agora eu vou apresentar para vocês as modificações feitas dentro da interface do Abacus Sky, não relacionados especificamente à parte de solução, mas sim relacionado à parte do manuseio da interface gráfica. Eu tenho aqui o novo componente do Abacus Sky, conectando o Abacus Sky com a plataforma 3D Experience, aonde eu consigo importar arquivos de dentro da plataforma. Como melhoria, eu tenho agora uma melhor facilidade, um melhor desempenho na troca de dados entre a plataforma 3D Experience com o Abacus, na leitura desses resultados. E também eu tenho agora a opção de, quando eu for abrir um arquivo do 3D Experience, importar as unidades também, já nas unidades corretas. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse modelo, aí eu
seleciono qual que é o modelo que eu quero importar e também quais são os arquivos de entrada que eu quero fazer o download para dentro do Abacus, para fazer as considerações. Aqui as opções para consideração aqui das unidades. Em relação à caracterização do material, agora, quando eu estou definindo a plasticidade, eu tenho a opção também de considerar esse tipo de plasticidade, que é o bilâmina. Na hora de executar os meus trabalhos, eu tenho a opção agora de escolher entre o sistema padrão de tokens do próprio Abacus, como também eu tenho a opção de selecionar tokens adicionais que são contidos, adquiridos na questão de gerenciamento, um outro tipo de tokens para ele não utilizar os mesmos tokens na hora de rodar análise, e também a opção de gastar créditos. No caso dos créditos, a principal mudança é que esses créditos, financeiramente, eles são mais baratos, porém, uma vez que você utilizou um crédito, ele não pode retornar para você, ele já foi gasto. Já a opção de tokens, eu consigo utilizar esse token mais de uma vez. E eu posso considerar a execução híbrida das minhas threads para o processamento. Eu tenho os processamentos, os CPUs normais, e eu tenho também os threads por MPI. Então, aí, no caso, eu posso considerar, por exemplo, que eu vou utilizar 2 threads por MPI, além também dos processadores padrão do meu computador. Algumas melhorias em relação ao módulo de visualização, como, por exemplo, eu consigo agora, na opção de Link Viewports, eu tenho mais opções para poder fazer a consideração de ter 2 viewports abertas na mesma sessão, e o que eu posso e consigo manusear nas duas ao mesmo tempo. Eu tenho mais essas opções aqui. E aqui no Field Output também, eu tenho a opção de incluir também, na hora que eu estou fazendo o cálculo, para gerar um gráfico XY, de considerar, por exemplo, orientação do material, incluir coordenada local, tem essa opção agora também. A visualização dos meus elementos de viga, ela também foi melhorada aqui. E eu tenho também, assim, tipo, seja na questão de deformação das respostas, e futuramente eu vou ter também no Abacus, nós vamos ter também no Abacus, desse perfil aqui, para esses elementos de viga, uma atenção específica para elementos de viga, que ainda está sendo trabalhado no Abacus, mas queremos que nas próximas versões eu vou ter esse tipo de resposta exclusiva para eles. E agora, utilizando a ferramenta do Carry Information aqui, nós podemos especificar a coordenada local quando nós vamos extrair as informações, por exemplo, de um dado, de um determinado nó, ou então da distância entre entre duas arestas, 2 nós, sobre a face do elemento também para ver a orientação dela. Então, nós conseguimos especificar a coordenada local para esses 3 tipos de informação que queremos coletar com o Carry. E o resultado sempre vai ser dado, no caso, quando a gente especifica aqui na coordenada local. Caso contrário, a gente não especificar por padrão, ele sempre vai pegar a coordenada global, assim como era anteriormente, que a gente só conseguia com a coordenada global. Agora a gente tem a opção também de, caso o usuário queira, selecionar uma coordenada local para extrair essas informações aqui do Carry. Agora nós vamos ver algumas melhorias em relação ao iSight. Tivemos melhorias em alguns algoritmos, atualização de alguns componentes,
Para começar, em relação à técnica de DOE, nós temos uma nova técnica que é o Sobol Sequence. Com essa técnica do Sobol Sequence, nós conseguimos inserir que dentro da matriz de design de todos os experimentos que foram criados de acordo com os fatores que a gente definiu aqui na aba Factors, por exemplo. Nós queremos desconsiderar alguns experimentos de acordo, por exemplo, com alguma expressão matemática. Então, com essa técnica de Sobol Sequence, nós conseguimos inserir alguns filtros aonde nós dizemos para o iSight, você gerou a minha matriz de design de acordo com os fatores que nós configuramos, porém, de acordo com com uma determinada operação matemática, dentro da técnica Sobol Sequence, nós queremos eliminar determinados experimentos. E esses experimentos, não os reconsiderados no cálculo do iSight, eles vão ficar destacados em vermelho. Todos os experimentos que estiverem contidos dentro desse filtro vão ser excluídos da minha matriz de design. Ou então, além de considerar na questão da matriz de design, na definição dos meus fatores, eu posso definir uma expressão matemática para que o meu fator ele respeite uma determinada expressão. Então, além de eu ter a possibilidade da minha matriz de design, eu excluir alguns experimentos de acordo com algum filtro, na definição dos meus fatores, eu posso falar que um determinado fator ele vai ser restringido a uma operação matemática que pode incluir fatores, parâmetros, outros parâmetros para o meu cálculo, já bem definidos aqui. E com isso, exemplos aqui de algumas expressões matemáticas com essa técnica do Sobol Sequence para Design of Experiments. Eu tenho o mesmo grupo de amostra aqui, só que as amostras de acordo com uma expressão matemática, com essa outra expressão matemática, e com essa outra expressão matemática, aonde eu posso determinar, através das expressões, restrições, e com isso eu tenho um espaço amostral com diferentes dispersões. E com isso eu posso ter diferentes resultados na minha análise de Design of Experiments. Bom, em relação ao Abacus, ele foi atualizado para o iSight 2022. O componente do Abacus ele foi melhorado para ele suportar versões do Abacus 6.14 até a versão 2022. Para esse aplicativo aqui, que é o middleware, ele está disponível para essa versão aqui do Apache. Para a versão 2021, ele utiliza esse Apache aqui. Para a versão 2022, eu tenho o Apache da versão 8.0.5. Ele também tem esse aplicativo aqui, uma versão suportada para Oracle, na versão Oracle 19c, para Microsoft SQL Server Database. Ele é suportado para versões atualizadas da versão 2019, porém, versões anteriores do Microsoft SQL Server não são suportadas para o middleware. Não somente o Microsoft, mas também a versão do Oracle. Versões do Oracle antes da 19c e versões do Microsoft SQL Server antes da 2019, ele não é suportado. Na hora que eu for executar algum trabalho no iSight, assim como tem no Abacus, eu tenho agora a opção do SIM Unit Token, que é um token adicional.
E sim, Unity Credit, que em vez de você utilizar tokens, você utiliza créditos. Novamente, os créditos eles tendem a ser mais baratos do que os tokens, só que os créditos, uma vez utilizados, eles não podem ser reutilizados, diferentemente dos tokens. Eu tenho esse novo componente que é o SFE Concept, que ele pode ser utilizado com essa ferramenta externa aqui. E essa ferramenta externa, que é o SFE Component, ele é suportado para utilizar dentro do iSight das versões 2016 a 2021. O CATIA V5, o iSight 2022, ele suporta o componente CATIA V5 das versões R30, R31 e R32. As versões anteriores, elas foram descontinuadas dentro do iSight, então se eu quiser utilizar uma versão anterior à R30 do CATIA V5, eu não vou conseguir utilizar, não vou conseguir fazer essa conexão do CATIA V5 com o iSight 2022. Em relação ao componente para análise envolvendo CST dentro do iSight, o iSight 2022 ele suporta o CST 2019 SP4 até o CST 2022 e o SolidWorks. Para o componente do SolidWorks, o iSight 2022 ele suporta da versão SolidWorks 2017 SP2 até o SolidWorks 2022. Para o componente do MC Adams, são suportadas as versões do Adams do 2010, 2011, 2019 e 2021.2. E agora vamos falar um pouco sobre as atualizações para o FSafe. No FSafe, agora nós temos também a teoria das distâncias críticas. No caso, essa informação aqui para executar essa teoria aqui dentro do FSafe, ele está disponível desde a versão 2021, mas no Fixpack aqui 04. Então, eu posso configurar ele para incluir esse tipo de teoria aqui na minha análise de fadiga dentro do FSafe. Agora, eu tenho um algoritmo que é o DTMF, que é um algoritmo específico para consideração de fadiga em casos termomecânicos, incluindo material elastoplástico. Ele está disponível como um plugin. E agora eu vou falar um pouco sobre o último produto, que é o Tosca Structure. No caso aqui, eu tive uma melhoria na interpolação, no esquema de interpolação do material, quando eu estou fazendo análises topológicas. Então, eu com esse novo esquema de interpolação de um material, eu tenho uma robustez aprimorada dessas otimizações, principalmente aquelas que são baseadas em tensão e frequência. Uma das melhorias é que as restrições de membro mínimo, ou seja, na hora que eu estou retirando o meu material, eu determino que o membro mínimo que eu posso ter aqui para retirada do material, que deve ser respeitado, ela é mantida estritamente, eu não tenho uma variação muito grande, o software agora ele consegue respeitar essa restrição de uma maneira mais aprimorada. No caso, agora também eu consigo ter para esse tipo de otimização topológica aqui a inclusão de carregamentos gravitacionais ou então carregamentos dependentes da massa, carregamentos esses
que eu não poderia incluir como restrição do meu modelo. E, além de tudo, eu tenho que as respostas, ou seja, os outputs da minha análise estrutural dependentes de massa, que eles têm dependência da massa, eles podem ser rastreados sem alterar o resultado. Então, com isso, eu não tenho uma alteração do resultado durante a minha otimização topológica, porém, todas as respostas que dependem da massa, eu consigo acompanhar de acordo com cada iteração da minha otimização topológica. Algumas restrições de manufatura, no caso, eu tenho essa nova condição de manufatura aqui, que é um método mais robusto para restringir o tamanho máximo e mínimo de membros em estruturas otimizadas. Ele previne que o material ele acabe ficando flutuando aqui na minha estrutura. Então, antes do meu dessa implementação desse novo algoritmo para essa nova restrição aqui, eu tinha esse resultado. E agora eu tenho esse resultado, onde eu não tenho nenhum material voando dentro do meu componente na hora de extrair, de extrair a massa do meu componente na minha otimização topológica. Ainda em relação às otimizações topológicas, eu consigo ter um melhor desempenho na hora de atribuir os designs de certas nervuras. No caso, eu posso especificar a distância média ou então a espessura das nervuras. Eu consigo ter um melhor controle do que está acontecendo. Então, antes dessa melhoria aqui e agora, com a nova restrição que eu tenho aqui de manufatura para consideração das nervuras internas, eu tenho esse novo componente aqui. No caso, eu tenho aqui um valor com o material em relação ao original de 58%, e aqui eu tenho tendo a mesma resistência mecânica, incluindo esse novo tipo de restrição aqui, eu consigo ter esse novo resultado aqui com 89% de, de material retirado, e aí com isso eu tenho maiores nervuras, maiores não, uma maior quantidade de nervuras, eu tenho o melhor controle da minha subestrutura com relação à distância das nervuras e também respeitando a espessura delas, eu não tenho um acúmulo de material nessas regiões, porém, se eu colocar uma restrição muito agressiva nessa restrição de manufatura, eu posso ter uma menor possibilidade, menores possibilidades de atingir um design que respeite não somente essa restrição, mas também como outras restrições que forem impostas e também atingir o meu objetivo da minha otimização topológica. Então, só tem que tomar o cuidado de não colocar valores muito agressivos nessa restrição aqui de nervuras que foi implementada nessa nova versão do Tosca. E agora, para otimizações de reforçadores, otimização do tipo BID, eu tenho a restrição planar, coisa que eu não tinha nas versões anteriores, então consigo ter que os BIDs, os ressaltos, rebaixos que eu tenho aqui para melhorar a resistência mecânica da minha chapa, ela pode acontecer de maneira planar aqui, ó. E com isso eu consigo ter uma melhoria no meu resultado, tornando possível que o componente possa ser tornando possível a manufatura desse componente, porque não adianta nada eu conseguir ter a otimização do meu modelo, porém eu não conseguir manufaturá-lo. E agora também eu consigo incluir respostas
de design, por exemplo, respostas de tensão, deformação, ou qualquer resposta da minha análise estrutural para ser incluída no meu, seja como restrição ou seja como função objetivo, acoplada a uma subrotina. Então, eu posso definir aqui a minha subrotina e incluir aqui no cálculo da minha otimização. Especificamente para Abacus, eu posso incluir também como respostas de designs a serem incluídas como função objetivo ou restrição, dependendo do tipo da minha otimização, os critérios de Neuber, da correção de Neuber e da correção de Glinka. Eu tenho também agora como selecionar como resposta para função objetivo ou então para restrição os critérios de tensão principal máxima e mínimo. Algumas atualizações em geral. No caso, para o software do ANSYS MS Nastran, ele está disponível para análise, otimizações do tipo controller, ou seja, aquelas que geralmente mais restritas à redução de massa ou volume, de acordo com mantendo uma energia de deformação mais adequada possível. Esse software controller para o Tosca Fluid, ele está disponível a partir da versão 2022. E agora o Tosca ele também é capaz de ler resultados internos de arquivos não binários, como por exemplo arquivos ASCII.